Amém, irmãos, boa tarde. Que Deus abençoe nessa tarde. Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre o acolhimento de Jesus, né? O que é acolher, né? Eu trabalho numa empresa onde que eu aprendi muito sobre acolhimento. O acolhimento, quando as pessoas chegavam, o pessoal vinha, recebia, tinha um tratamento diferenciado no atendimento, nos primeiros passos, que era a recepção das pessoas. E quando a gente traz isso para a vida cristã, que a gente observa o acolhimento de Jesus, né? Ou seja, independente de como eu estou, independente da minha situação, independente da minha vida, independente dos meus momentos, Jesus sempre está de braço aberto para nos acolher. Acolher, nos receber, nos compreender, nos entender, né? E entender a fase que nós estamos, né? Independente da nossa maturidade, da nossa simplicidade, independente da nossa arrogância, ele sempre esteve ali, né? De braço aberto sempre está, né? Então, eu queria começar a dizer o seguinte, né? Deus, em toda a sua plenitude, ele criou todas as coisas no início da vida, né? Conforme diz lá em Gênesis 1 e 2, né? Deus, em sua plenitude, criou todas as coisas. A luz, os céus, a terra, a vida sobre a terra, os animais, e Deus criou Adão e Eva, né? Ou seja, ele criou o mundo, deixou o mundo estruturado, organizado, para que o ser humano, para que o homem pudesse viver. Deus criou o homem e o fez corpo, alma e espírito, para viver dentro de nós, né? Então, Deus deixou um espacinho para que o Espírito Santo pudesse viver dentro da gente. E é o espaço de Deus, é o local de Deus, para que Deus pudesse estar ali, à medida, claro, que nós possamos entender, que nós possamos receber o Espírito Santo e aceitar essa presença de Deus. Muito hoje se fala sobre a questão, né, da questão do livre-arbítrio. Né? Até que ponto eu posso aceitar Deus, até que ponto Deus ou alguém vai interferir na minha vida. Se Deus não interfere, por que o ser humano vai interferir? Então, nós temos livre-arbítrio e estamos aqui abertos para que possamos deixar Deus atuar. E, diante disso, Deus enviou Jesus diante do pecado, né? O homem pecou, o homem caiu, mas mesmo assim Deus enviou Jesus para resgatar esse homem do seu pecado, fazer ele entender, né, o quanto nós precisamos de Deus. E é Deus enviou Jesus para isso. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Jesus, ele vivia no seu reino, nas toda a plenitude, toda a sua glória. Então, ele tinha tudo ali perfeito. Mas ele abriu mão de tudo isso para quê? Para descer onde nós estamos e chegar até nós e falar assim, olha, estou aqui presente. Me tornei homem para poder conviver com vocês. Quando Jesus sai de toda a sua glória e se torna homem, Deus também tem a capacidade de compreender as nossas limitações, as nossas fraquezas, de como nós somos limitados, de o que nós sofremos, o que nós passamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Tudo isso Jesus sentiu. Jesus sentiu dores, sentiu sofrimento, sentiu tristeza, Jesus chorou, Jesus sangrou. Provavelmente Jesus caiu, deve ter caído, tropeçado, se machucou. E tudo isso por quê? Para sentir o que nós sentimos. Não bastasse apenas sentir a plenitude de Deus dentro de nós, ter o Deus dentro de nós, Jesus preferiu também estar aqui ao nosso lado. Ele caminhou com as pessoas, caminhou com os discípulos, caminhou com os pecadores, caminhou com as prostitutas, Jesus caminhou com os endemoniados. Por quê? Né? Para poder libertar-nos, para poder nos dar uma nova vida, para nos dar um novo sentido, para nos resgatar e entender o que é o ser humano passa. Então, em toda essa plenitude Deus, ele transcendeu tudo isso, né? Se tornou muito maior para quê? Para nos compreender em corpo, alma e espírito. Nessa compreensão, Jesus caminhou com a gente. Jesus passou por provações, dificuldades como em passa, ele sangrou, provavelmente se cansou de tanto andar. Em sua transcendência, Deus já tinha experiência de nos conhecer porque nos criou. Mas Jesus veio para conviver com o homem. Ele viveu lado a lado com os homens, caminhou, comeu 1 quilo de sal. Né, que história, vou ter que comer 1 quilo de sal com alguém para poder te conhecer. Jesus, ele comeu 1, 2, 3 quilos. Para isso ele conheceu o ser humano. Então, independente das limitações de Pedro, independente das limitações de João, independente das limitações de Zaqueu, Jesus caminhou e aceitou e concordou. E aí ele entendeu a dimensão do que cada um precisava para poder nos libertar, para poder nos resgatar. Jesus conhece nossas limitações. Quando algo ruim nos acontece, quando algo ruim nos acontece, nós reclamamos, choramos, ficamos bravos, cobramos e até condenamos Deus. Então, se o ser humano que não conhece Deus cobra Deus, imagina a gente que é cristão. Nós cobramos muito mais. Né? E aí entra aquela questão, como que eu posso cobrar Deus? Né? Vou ficar chateado com Deus? Quando um parente meu falece, quando um amigo meu falece, quando alguém está doente, eu cobro Deus. Eu fico chateado. Né? E Jesus também provavelmente ficou chateado quando viu Lázaro falecer, né? Quando viu que Lázaro tinha falecido, ele chorou. Por quê? Porque ele sabia a dimensão
né, do que era aquilo dali para a vida de Lázaro. E ele também tinha sentimentos. Então, da mesma forma, Deus sente, né, o que nós estamos sentindo. E quando nós cobramos a Deus é porque nós sabemos que nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas, um Deus que nos compreende. E aí, né, quando nós voltamos novamente a entender o poder de Deus nas nossas vidas, que Ele pode fazer todas as coisas. Eu lembro do estudo da Rosana essa semana, onde ela falava sobre quando nós temos que abrir mão. Quando nós abrimos mãos, nós passamos a entender Deus. Né? Quando Jesus, ele entende a capacidade do ser humano, por quê? Porque ele realmente conviveu com a gente. Quando digo que Jesus nos acolhe, digo que ele nos compreende e recebe como estamos para nos resgatar. Este é o amor que nos faz acordar e voltar para Deus. E é aí que deixamos para trás tudo que nos afasta de Deus, porque passamos a compreender em paz quando Deus nos ama. Entender o amor de Deus é compreender o sacrifício de Jesus. É entender o reino, é entender a limitação do homem e de como este homem precisa de Deus. O que somos nós sem Deus? Não somos nada, mas sabemos que Jesus veio para nos resgatar, nos acolher, para fazermos parte do seu reino de união, de vida e amor. Então, o que é o acolhimento de Jesus? É nos entender, nos compreender, independente das nossas limitações, independente dos nossos momentos de tristeza, de cobrança de Deus, que nós vamos cobrar. Deus vamos cobrar sim, porque nós sabemos que temos um Deus que nos ama, que pode todas as coisas. E quando pecamos, quando cobramos Deus de demasia, Deus é capaz, né, tem a capacidade de nos perdoar, porque Jesus nos acolhe, nem sabe entender as nossas limitações. Tá? Obrigadão. Por essa perspectiva, podemos falar que Jesus se fez homem para nos forjar a semelhança dele. Então, ele entende todas as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e dessa maneira o Espírito Santo nos forja, nos molda a ser semelhante a ele. Amém. Amém. Uma vez eu tive uma experiência, eu creio que foi do Espírito Santo de Deus, e uma experiência muito profunda, muito forte, né? Eu estava fazendo um curso, mas eu estava muito dor de garganta, mas muito ruim mesmo. Eu estava lá em Bom Retiro, lembro até o lugar que eu estava, né? E eu peguei na minha humanidade decaída, né? Como eu falo para o Jaime, somos pessoas humanas, né? Na minha humanidade decaída, eu estava tão mal que eu falei assim para Jesus. Eu assim, o senhor não sabe o que é uma dor de garganta, né? E na hora, o reply veio, a devolutiva veio. E você não sabe o que é subir numa cruz. Nossa, mas aquilo ali me quebrantou de uma tal maneira que a dor de garganta foi embora. A dor de garganta, tudo, arrependimento, vergonha, né? Eu falei, ai, Senhor, me perdoa, né? Eu passei por essa experiência. Mas melhor ser assim e honesto do que a gente, né, tentar dissimular diante de Deus que nos conhece profundamente, né? Bobagem. Melhor reconhecer e pedir por misericórdia, por clemência e cura, né? É impressionante, né, como o reino de Deus, ele é um reino de acolhimento, né? Jesus veio mostrar isso. Até então, antes de Jesus, havia sempre uma questão de quem participava e quem não participava do reino dos céus, né? Havia e um grande desafio nos dias de Jesus foi ele mostrar, né, que todos eram bem acolhidos, né? Acolheu Zaqueu, acolheu o publicano lá, acolheu, né, a mulher adúltera. Ele foi acolhendo as pessoas, né? Que nós possamos também aprender, né, que o reino de Deus é um reino de acolhimento, né? Às vezes a gente faz uma leitura do reino de Deus de um reino de exclusão, né? Ah, você não, você sim, né? Mas não é assim, né? O reino de Deus é acolhida. Que Jesus nos dê esse coração. Obrigado, viu, Adilson? Ele me fez lembrar, né, e falar de acolher.
Isso é muito importante. A acolhida, ela faz a diferença na vida da pessoa, né? Então, lá na comunidade onde a gente participa, ali na igreja católica, então tem uma equipe chamada a Pastoral da Acolhida, né? Então, essas pessoas, ela fica ali, então, cada pessoa que vai chegando, né, na hora da missa, então, elas estão ali para receber as pessoas, né, e às vezes dizer para ela, ó, seja muito bem-vinda. E isso a gente percebe que faz a diferença na vida das pessoas, né? Eu mesmo já cheguei a ouvir pessoas dizer, sabe, elogiar, até falar assim, nossa, comunidade Sagrada Família aqui, nossa, é uma comunidade muito bonita, onde a gente sente ser bem recebido, porque às vezes a gente vai, às vezes, em outra comunidade, às vezes as pessoas são secas, né? Às vezes você dá um bom dia, chega, às vezes a pessoa responde, nem olha muito para você. Então, realmente faz a diferença, né? A acolhida, as pessoas veem na gente esse carisma, né? Se sente bem recebida, deseja voltar a participar. Então, eu vejo que isso também faz parte, né, do reino de Deus. É você receber a pessoa com carinho, com amor, dar um abraço, dizer um seja bem-vindo, isso faz a diferença. Amém? Me remeteu também para a mulher samaritana, porque jamais teremos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, nós precisamos olhar para aqueles que não conhecemos ou que aparentam ser totalmente diferente de nós, como sendo um tesouro inestimável nas mãos de Deus, um diamante bruto, né? Enxergar com os óculos do Espírito Santo, com os óculos de Jesus, com os óculos de Deus, como um potencial, né, que existe naquela pessoa e nós não enxergamos momentaneamente, não pré-julgar. Então, assim, eu lembro que eu orei muito tempo assim, Senhor, porque quando eu colocar meus olhos a primeira vez em alguém, que eu sinto o que você sente. Então, eu tenho muita empatia pelo estranho, né? Esse acolhimento bate muito forte no meu coração, principalmente quando, assim, aparenta ser alguma coisa fora do padrão, né? E é um tipo de, não sei como é que eu posso chamar isso, mas é o tipo de emoção, de postura que nós deveremos pedir a Deus, né? Porque existe muita riqueza na diversidade, senão Deus não nos faria tão diferentes, não é verdade? Deus tem propósitos nisso, né? Não cabe a nós julgar, cabe a nós acolhermos, né? Eu vou até pedir licença para vocês, eu gostaria de orar nesse sentido, está ardendo no meu coração de orar. Senhor, eu me recordei que o Senhor veio, o Senhor, neste mundo, para todos nós que não merecíamos. O Senhor não pré-julgou, o Senhor não padronizou, o Senhor não avaliou, o Senhor simplesmente amou. E é o que eu peço nessa tarde, Senhor, por todos que estão aqui, por todos que ainda verão essa mensagem no YouTube. Senhor, por todos esses, nós te pedimos pelo dom do amor, pelo dom do acolhimento. Nós te damos licença para mudar a nossa forma de ver, para que possamos ver com os teus olhos e possamos reagir com o teu coração. De verdade mesmo, sozinhos, nós não conseguiremos. Mas, Senhor, contigo sim, isso será possível. Por isso, fique na liberdade de nos tornar cada vez mais a tua imagem e semelhança, para te expressar, Senhor, de uma forma correta, de uma forma assertiva com aqueles que cruzarem o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Gosto muito de meditar nessa maneira, desse olhar para Jesus como essa pessoa que nos acolheu. E um texto bíblico que sempre a gente tem aquelas dificuldades de processar, mas com o passar do tempo o Espírito Santo vai nos dando clareza. É quando o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Falei, poxa, parece que o senhor sacaneou o seu filho. Como foi isso? Só que ele precisava nos entender. Ele foi tentado por nossa causa. O Espírito Santo falou isso para mim. Foi por você que ele precisou ser tentado. E agora ele compreende cada tentação, cada sofrimento seu. E é um processo muito forte isso, porque aí o autor de Hebreus nos fala, nosso sumo sacerdote
entenda nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. E por que ele passou por isso? Hoje ele está à destra do Pai. E na hora que a gente está cambaleando em fraqueza, ele fala, não, Pai, eu passei por isso. Eu sei o que ele está passando. Ele foi tentado para interceder por nós hoje na presença do Pai. Amém. Amém. Quando nós olhamos para essa questão do acolhimento, né? É uma coisa assim que, para mim, às vezes, a igreja, nós todos, né? Nos tornamos pessoas, aos nossos olhos, bonzinhas, né? E dá a impressão que a gente entrou no reino dos céus porque a gente era bonzinho, mas a gente foi acolhido porque a gente era malzinho, né? A gente não tinha nada de bom na gente, né? Então, assim, às vezes a gente esquece até de quem nós éramos, né? Pensando no outro e não quer acolher uma pessoa parecida com o que nós éramos. Acho que estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, nós precisamos refletir muito sobre essa questão, né? Enfim, às vezes a gente pensa muito, né, no Evangelho, não que Deus não acolha pessoas boas, né? A gente sabe que na primeira igreja houveram pessoas boas que foram acolhidas no Evangelho e está tudo certo, né? Não é todos, né? Não é, mas a gente acaba tendo dificuldade para acolher. Por exemplo, a sogra de Pedro, ela foi acolhida no Evangelho e era uma pessoa boa, assim, não tem nada de errado com a sogra de Pedro, aparentemente, né? Aliás, eu acho que ela era até boa demais, porque para ser sogra de Pedro, ela deveria, vamos dizer assim, ter muita graça de Deus para aguentar o genro daquele, né? Mas tudo bem, né? Mas e que dirá de outros, né, que apareceram lá na linhagem até de Jesus, a prostituta Raabe, os zelotes, cobradores de impostos, Zaqueu que, né, cobrava mais que devia e por aí vai, né? Então não cabe a nós julgar, esse papel nem a Jesus não era permitido quando andava sobre a terra, que dirá a nós. E, de certa maneira, né, até quando nós suspirarmos o último fôlego, com certeza teremos áreas aí a serem santificadas, com certeza. Absoluta. Um crescente, né? Gradual.